Olá você, seja bem-vindo em nosso canal, que Deus abençoe poderosamente sua vida. Mais uma vez juntos aqui e hoje com uma visita muito especial. A partir de hoje, ele sempre que puder estará aqui com a gente, presbítero Marcos Andrade. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, você tá meu irmão. bem? Tudo bem, Julinho. Graças a Deus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você vai nos assistir. E vai ser um prazer aqui dedicar alguns momentos com vocês aqui, para a gente poder conversar um pouquinho. Que falar alegria um pouquinho do nosso Deus. ter a sua companhia. Obrigado, prazer é meu. E vamos falar um agradeço. pouquinho do seu ministério. Você veio de São Paulo? Sim, São Paulo, capital. Sempre morei lá ali em São Paulo, Certo. até o nascimento da minha filha, que hoje completa 15 anos. Que benção, parabéns para ela. Obrigado. Como que é o nome dela? Sofia. A Sofia. Sofia hoje completa 15 anos. Amém. E aí esse foi um divisor de águas na minha vida, Certo. que eu nasci numa igreja presbiteriana, né? Só que Você já vem de berço presbiteriano. já venho de berço, Ah, já. é? Minha Que mãe, bênção. pela graça de Deus, ela se converteu jovem, né? Amém. Assim que havia casado com meu pai. E eu fui, então, agraciado, assim, de pequeno, né? Já poder participar de uma igreja evangélica, cristã, Amém. reformada. Isso é muito importante. Qual a igreja? Igreja Presbiteriana do Brasil. E a sua igreja lá em São Paulo, qual é? Lá em São Paulo era uma IPB de Vila Carolina, né? E aí depois, no nascimento da Sofia, eu fui morar em Cajamar e lá nós fundamos uma congregação Uma congregação. da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Amém. A igreja presbiteriana de Pinheiros é uma referência. É verdade. Pastor Arival, Hernandes Dias Lopes. Exato. É uma igreja missionária Verdade. que investe muito no reino e somos frutos desse trabalho dos irmãos. Inclusive as revistas da escola dominical, aqui da nossa igreja presbiteriana de Ibaiti, é do Arival. Que bacana. O Arival Muito bom. escreve muito Escreve bem, é um muito, homem usado muito, por Deus. muito. São lições poderosíssimas. Amém. Muito claro, muito objetivo, muito sábio, usado por Deus e nos abençoando, né? Bom, o tema do nosso vídeo hoje, impaciência. Impaciência. Tá faltando paciência nos dias que nós estamos vivendo, né? É verdade. A impaciência a gente pode destacar que ela pode ser de nós, a gente não querer aguardar o resultado de algumas coisas, Verdade. né? Quando nós ficamos ansiosos para que as coisas aconteçam, e isso daí pode ir gerando impaciência no nosso coração. Isso pode trazer ansiedade. Com certeza. E outras doenças terríveis. Exato, exato. E eu, para mim vir aqui para Ibaiti, né? Nós passamos muito por um longo tempo de oração, de colocar diante de Deus, né? Se o propósito que a gente tinha no coração de mudar de São Paulo para uma cidade, né? Uma cidade do interior. Cidade do interior. Que não tem tantos recursos. Exato. Você não tem Tem muita coisa que tem que ser pesado na balança. Tem sim. Essa questão eu acredito que São Paulo, ele, apesar de ter toda aquela agitação, mas São Paulo, ele é um ponto comercial, assim, bastante importante, né? Importantíssimo. Ele é um facilitador, assim, para você... Em todas as áreas. Em todas as áreas, né? Você quer comprar algo para tecnologia, você encontra lá. Você quer encontrar peças para o seu automóvel, São Paulo é muito mais prático e fácil de você encontrar, independente do veículo que você tem. Então, facilita a vida. Facilita muito. Facilita. E aí, essa transição não é tão simples assim. Não é. Eu ouvi um chamado igual Abraão ouviu do Senhor, né? Lá em Gênesis 12:1, né? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te enviarei. Você sentiu isso no coração? Eu senti, Julinho, porque assim, eu morava em São Paulo, a gente tem tudo ali muito bem resolvido, né? Eu
com a minha casa, com a minha família, com o meu trabalho, que ainda é lá. O seu trabalho Meu trabalho ainda fica lá em São Paulo, num sistema híbrido, né? Uhum. Mas eu preciso ainda ir algumas vezes para São Paulo. Mas você trabalha online, no caso? Trabalho online e presencial alguns dias. Entendi. Né? Então a gente vai se organizando para ficar aqui e como que lá tá também. essa adaptação, Marcos? Olha, essa adaptação aqui, eu acredito que Deus veio preparando toda essa adaptação, né? Quando a gente entende que o propósito de Deus, né, é algo muito maior, né? Eu não vim aqui apenas porque eu queria mudar de cidade, porque eu queria mudar, talvez de ter mais qualidade de vida, uma cidade mais tranquila, né? Ter um ar mais puro. Eu acredito que isso são aquelas cerejinhas que Deus vai colocando na nossa vida, mas Ele vai mudando o nosso coração para que a gente possa operar algo muito maior, Verdade. que é a gente trabalhar para o reino dele, né? Então eu ainda não entendi qual é a minha missão aqui em Baiti, né, nessa questão, mas eu vejo que ali onde eu moro há um campo missionário, né? Há vidas que precisam ser atingidas ali. Eu tenho vizinhos que carecem da palavra do Senhor. Então eu acredito que se o propósito de Deus for alcançar um daqueles lá, né, a gente precisa trabalhar para isso e vai ser uma bênção eu ter vindo para cá com a minha família, né? Eu tenho certeza que será mesmo, né? E Deus tem um propósito para você aqui na Igreja Presbiteriana de Ibaiti. Amém. E quando é que entrou a Igreja Presbiteriana de Ibaiti? Porque na nossa região temos várias. Verdade. E você escolheu justamente a igreja a qual eu também faço parte. Verdade, Igreja Presbiteriana Central, isso, né? A primeira igreja. Eu gosto muito desse trabalho de comunicação usando as mídias sociais, porque na pandemia isso cresceu muito, né? Verdade. Isso ficou muito... nós encontramos na tecnologia esse meio da gente continuar... Talvez a pandemia também teve esse propósito, exato, né? Porque tudo tem um propósito de Deus. Exato. Talvez se não houvesse pandemia, não usaríamos tanto essa ferramenta, que é importante também. Exato. Então, na pandemia a gente descobriu várias coisas, a gente teve que sair da caixinha, né, sair ali da rotina comum. A gente teve que também ter um discernimento muito maior do que a gente podia aplicar, que nós fazíamos na liturgia do culto, né, no que era sagrado de fato, e a gente poder fazer os cultos online, a transmissão da palavra de Deus com a mesma qualidade que a gente tinha no presencial, com a mesma reverência, né, e para que isso atingisse o que Jesus fala, né, para que nós... E o objetivo principal, Marcos, alcançar as almas. É o reino. É pregar o reino de Deus. A mensagem verdadeira. Exato. Na Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Então eu acredito que as mídias sociais ela tem esse poder de atingir aqui em Baiti, a Judéia, Samaria, talvez ali Pinhalão, né? A gente tem Jabuti e os confins da terra, que é outros países, né? Outros continentes. Então é muito importante esse instrumento, né? Mas e aí, como que entrou a Igreja Presbiteriana de Ibaiti? Você estava procurando as igrejas aqui da cidade? Exato, como é que é? Depois que... Porque aqui em Ibaiti nós temos 3 presbiterianas. Sim. Tem a segunda igreja, eu também visitei a segunda igreja. Eu não visitei a dos Jardins, né? Então vim aqui na Igreja Presbiteriana Central, fui muito bem acolhido. E é porque eu também já estava assistindo pelo Facebook. Você já acompanhava. Eu já acompanhava. Já conhecia um pouco da igreja. Exato. Os pastores. Exato. Não pessoalmente, mas o reverendo Tiago, o reverendo Hélio, eu já estava acompanhando as pregações. Que bênção. Até porque, assim, eu creio que quando você vai fazer uma mudança tão drástica na sua vida, na sua família, mudar de estado, né? Podia mudar de bairro, mas mudar de cidade, mudar de estado, você precisa saber para onde você vai e para que você continue congregando, né? Paulo nos adverte, né? Não deixai de congregar como
é o hábito de alguns, né? Então, Deus nos chamou para que nós possamos congregar, né? O Salmo 133 nos diz, né, que quão bom e agradável os irmãos viverem em É comunhão, muito bom. né? Então, é muito bom e é ali que o Senhor ordena a sua bênção. Então, a gente precisa, para mim tomar essa decisão, eu busquei uma cidade que tivesse a igreja da minha denominação, da doutrina que a gente reconhece como Isso. verdadeira, né? Amém. Então foi esse fator que me fez aí chegar até aqui, a Igreja Presbiteriana Central. E a gente está muito feliz. Obrigado, meu muito irmão. agradecido a Deus por Deus está mandando pessoas tão maravilhosas. Obrigado. A nossa igreja, graças a Deus, está sendo abençoada com pessoas como você, nós também. o Vlamir, o Romero, que está chegando agora, o Sandro, o né? Sandro e a Célia, que já vieram de Portugal, né? De Portugal, algum tempo. E Deus tem abençoado com certeza essa obra. E aí, falando sobre a impaciência, né? Eu primeiro ouvi o chamado, né? Igual Abraão ouviu o chamado do Senhor, a gente também ouviu. Em 2 Timóteo também, tem um versículo que Paulo fala aqui a Timóteo, que Deus não nos deu espírito de covardia. Verdade. E então, quando Deus nos chama para um trabalho, para uma missão, né, para uma mudança diferente nas nossas vidas, na nossa rotina, Ele vai dar o trabalho, mas Ele também vai dar as competências necessárias, Ele vai nos aperfeiçoar, Ele vai nos qualificar, habilitar e vai nos dar a força. Isso, né? Exige maturidade, vai exigir muita paciência. Exato, precisa ter essa maturidade, a gente precisa estudar bastante a palavra, ouvir a voz do Senhor, né? Orar, e através da sua palavra Ele vai nos respondendo, né? E Deus vai direcionando. Exato, e Ele vai nos direcionando, e fazem 8 anos que a gente vem pensando, né, toda essa mudança, e aí que vem a questão da impaciência. Em outra vez, fazendo uma reflexão lá em Números, capítulo 22. Números 22. Números, capítulo 22. Aliás, o 21, a partir do verso 4. Que fala sobre as serpentes abrasadoras. Certo. Então, o povo estava partindo ali, já estava quase 40 anos ali no deserto, e o povo, ele já cansado de tanto andar ali e não ficar rodeando a terra prometida. Não sai do lugar, aquela coisa toda. Não saía do lugar, e eles ansiosos, impacientes já. Coisa do ser humano. Exato. Então o texto fala que, porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E essa impaciência que a gente tem que tomar cuidado para que ela não se torne um pecado. Porque isso pode trazer consequências danosas em nossa vida. Exato. E como o irmão já disse, a ansiedade, né, que é uma forma diferente, né, da impaciência, mas a ansiedade também, ela vem da origem da palavra sufocamento do grego, né? Isso. Então é como você ficasse ali sufocado. A alma estrangulada. Estrangulado. Meu Deus, não é fácil. Não é fácil. Quem está passando por isso, oremos por essas pessoas. Exato. Então a gente, tanto com a ansiedade, que é pecado, a impaciência também é pecado, e essa impaciência do povo levou o povo a pecar. Porque o povo tomar decisões erradas. Exato. O povo começou a murmurar e se levantou contra Moisés, que Moisés ele simbolizava Cristo, né, o nosso mediador dos homens com Deus, né, diante de Deus. Então o povo começa a pecar, né, se levanta contra Moisés, se levanta contra Deus e fala que a alma deles estava já cansada daquele pão, do maná que todos os dias Deus enviava. Chegaram a amaldiçoar o pão. E o pão que representava também Cristo. Pois é. O pão da vida, né? Então, aonde a gente pode chegar através da impaciência. Exato. Então, irmão, a impaciência nos leva ao pecado, à murmuração,
da gente se levantar contra Deus, da gente se levantar contra aqueles que estão fazendo a obra de Deus. Agora imagina o ser humano querendo afrontar Deus. Exato. Quem somos nós? E quem somos nós, exato. E por conta disso, Deus então envia ali as serpentes abrasadoras, né? Aquelas serpentes começaram a sair da areia do deserto e picar o povo. E aí a gente faz uma ponte lá para Gênesis, né? Que o pecado veio através da serpente enganando Eva. Verdade. Então, Deus apontando, olha, vocês pecaram, vocês se levantaram contra mim. E olha, o salário do pecado é a morte. Então aquelas pessoas, elas eram picadas pelas serpentes, morriam ali no deserto. O povo então vê que ele havia pecado, pede para que Moisés então intercedesse diante de Deus, pedindo a cura. E Moisés então, ele suplica a Deus para que Deus, né, acabasse com aquilo. Moisés achava que as serpentes, que Deus, assim como havia exterminado com as pragas quando no Egito, quando ele orava e pedia e Deus cessava com as pragas, Deus não cessou com as serpentes. Mas Deus criou um antídoto, né? Ou seja, para o pecado há um antídoto. Verdade. E o antídoto para aquelas pessoas que estavam morrendo ali no deserto, quando elas eram picadas, foi fazer uma serpente de bronze e colocar sobre uma haste. E todo aquele que, pesquisando, né, sobre o assunto, a haste, a serpente foi colocada sobre uma haste tão alta para que alguém que fosse picado a 2 quilômetros ali da porta do templo, se ela olhasse apenas para a serpente abrasadora, a serpente de bronze, ela era curada. Ela representa Cristo? Ela representa Essa Cristo. serpente de bronze? A serpente representa Cristo, porque toda vez que nós reconhecemos os nossos pecados e que nós não vemos que nós não temos poder para resolver o problema do nosso pecado, você tem que olhar para Jesus. Você tem que olhar para Jesus. Jesus, ele é o antídoto para nos salvar do salário do pecado, que é a morte. Pecado é, como diz o Hernandes Dias Lopes, é uma fraude. Promete vida e mata. Exato. Promete alegria e só dá tristeza. E só dá tristeza, exato. Não vale a pena. Não vale a pena. Talvez é um prazer muito pequeno para você viver uma eternidade sofrendo. É ínfimo, né? não tem. Não tem. Então, quando eu entendi essa questão da impaciência durante esses 8 anos, a minha alma começou a ficar mais tranquila e esperar. Mas chegou um momento de inquietação? Olha, foram vários processos que a gente foi tendo que organizar, tendo que estruturar para que nós viéssemos para cá. E sim, houveram momentos assim, de a gente tentar encontrar o porquê que algumas coisas não saíam tão rápido, né? Um processo, por que esse processo leva tanto tempo, né? E as coisas que acontecem no caminho. Exato. A gente não sabe assim o porquê. Como o povo, né? Deus tem um propósito. Por que está acontecendo isso? E às vezes a gente fica murmurando, como você falou, né? Reclamando. Por que, Senhor? Por que eu, né? Como se a gente fosse o bonzinho, como se a gente fosse o santinho. Exato. Por que não você? Né? Por que não é aquele outro ali, né? Exato. O cara vive desobedecendo a Deus, é ímpio. Agora o senhor fazendo isso comigo? Exato. A gente vai... E não devemos fazer isso. E não devemos fazer isso. Jamais. Devemos... É o que aconteceu com o povo no deserto ali, né? Exatamente. O que a desobediência faz na vida do ser humano. Exato. A impaciência. Exato, Julinho. A impaciência, se a gente deixar ela invadir o nosso coração, ela vai fazer a gente tomar decisões precipitadas, que vai nos levar ao sofrimento, à morte, né? E compartilhando, né? Vindo de São Paulo outro dia, na segunda-feira, né? E aí ficou de noite, e eu não conheço todos os caminhos aqui muito bem, né? Teve aqui uma entrada aqui, acho que quase na 153, e um lugar muito, muito escuro, mal sinalizado, quase que eu entrei ali na contramão na estrada. Então, muitas vezes você tem que parar,
Melhor, você tem né? que olhar, talvez voltar até para trás Exato. para você tomar uma decisão acertada. Porque certamente se eu tivesse Tem continuado que tomar ali... cuidado com os atalhos. Exato, exato. Né? Então, o que eu gostaria de deixar como um ponto assim importante, né, para que a gente possa refletir, e os amigos, irmãos que estão em casa nos ouvindo, pensar em não tomar cuidado, né, com a impaciência, que ela pode nos trazer, né, a sofrimento. Para vencer isso, é depender totalmente do Senhor, né? Viver na dependência, olhando sempre para Jesus. Exato. Como você falou, o exato. antídoto para esse veneno mortífero É Cristo. é Jesus. É Cristo. Não há outro caminho, não há outra verdade. Não há. Ele é a porta. Exato, exato. E Cristo tem o poder. As pessoas hoje, e infelizmente, em muitas igrejas, e até nas nossas mesmo, você vê pregações de autoajuda e querendo dizer que você é autossuficiente, que você pode, que você consegue. Aí dentro, né? Mas tá não é bem isso. Não é. Não é bem isso, né? Nós não somos essa Coca-Cola toda, como diz o Rafael Abdala. A gente não é tudo isso. Não somos. A gente não deve levar em consideração a nossa força, a nossa saúde, talvez aquilo que a gente tem na nossa conta bancária. Tudo isso daí... O devocional do cada dia hoje, né? Não confieis em carros e cavalos. Muito bom. A gente tem que confiar no Senhor nosso Deus. Exatamente. Né? Porque é Ele quem nos dá a força, é Ele quem nos dá os recursos, é Ele quem nos manda o maná diário, a provisão para cada dia. E lá em Lamentações, acho que 3:22, o versículo, fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E se não fosse assim, nós seríamos consumidos, porque a própria natureza, a criação, ela geme aguardando a volta de Cristo, né? Então, quando nós vemos acontecendo tragédias no mundo, poderia ser muito pior. Né? A gente ainda está debaixo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, freando. Você acha que Deus vai deixar um servo desamparado? Não, jamais. Jamais. A promessa dele é de cuidar de nós. Né? Nós temos o Consolador, nós temos o Espírito Santo, né? Então a gente pode passar por toda e qualquer situação, como Paulo também passou, mas tudo posso naquele que me fortalece. É interessante quando você olha para Paulo naquelas prisões terríveis da época, louvando a Deus, escrevendo para as igrejas. Ao invés de ser consolado, ele consolando as igrejas, levando uma palavra de fé, de esperança ao povo. Exato. Cara, isso é ser dependente do Senhor. Como que a gente tem excelentes referências na palavra de Deus, né? Com relação, a gente pega o apóstolo Paulo, que lá na segunda carta de Timóteo, que foi a sua última carta, né? Você observa ele ainda pedindo, traz-me os pergaminhos, né? Então, ele fez a obra perseverou até o último dia, combati o bom último combate, suspiro ali, né? Guardei a fé. Que bênção, irmão, eu quero muito, isso encoraja, né? Isso encoraja a fazer a missão, exato, a viver de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente chegar no último dia das nossas vidas. Combati o bom combate. Imagina você chegar no último dia ali, combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Puxa, que prazer. Isso é... A gente poder... Porque muitas pessoas começam bem a carreira ali, mas não perseveram, não há perseverança. Falta paciência. Exato. Pelo caminho. Desanima diante de qualquer obstáculo. E acabam morrendo. Né? Porque desfalecem pelo caminho, né? Porque a sua fé não está firmada no Senhor, nosso Deus, né? Em Jesus Cristo. Então, aí eu vim, né? Tô aqui já partindo para o segundo mês, aqui em Baiti, muito feliz pelo acolhimento de todos os irmãos, o irmão também nos acolhendo. Já eu tenho comentado com os amigos, os irmãos, familiares, puxa, esse
um mês e pouquinho já parecem 5 anos. Os irmãos aí de São Paulo, os familiares do presbítero Marcos Andrade, pode ficar tranquilo, está sendo bem cuidado aqui, viu? Podem ficar tranquilos. Totalmente assessorado. Deus tem usado de vocês para nos abençoar. Então, e Deus tem usado você também para nos abençoar. É recíproco, amém, né? Amém. Bênção. Que bom. Isso Fico muito feliz por pertencer a mais essa família da fé. Amém. A gente só vai aumentando, né, a nossa rede, verdade, né? Não é um network, mas um net church, né? Verdade. De irmãos em Cristo Jesus. É o agir de Deus. É o agir de Deus. Deus faz coisas muito bom, maravilhosas em nossas vidas. Amém. Todos os dias. Amém, Juninho. O que resta a cada um de nós é agradecer e olhar para Jesus sempre. Exato. Todos os dias a gente deve fazer isso. Te agradeço pela sua participação. Eu que agradeço. E a partir de hoje, sempre que puder, estamos aqui no nosso ambiente simples aqui, né? Amém, mas estamos de portas abertas. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade. Já vamos fazer uma parceria aí, né? Legal. Vamos criar bastante coisa nova pro canal aí. Amém. Vamos fazer esse canal crescer para a glória de Deus. Em nome de Jesus. E levar essa mensagem a mais e mais pessoas. Amém. Vamos atingir aqueles que necessitam ouvir. Levar essa mensagem para os irmãos lá de São Paulo também, né? Os seus contatos lá, os amigos que lá ficaram. Sim, essa mensagem, né? Chegue a esses corações também. Amém. E porque todos nós precisamos, né? Exato. Todos nós precisamos com certeza. De ouvir a palavra, de meditar na palavra. Não é só as almas que estão perdidas por aí, mas nós também, os cristãos, os eleitos também precisam, em forma de exortação. Exato. Eu tenho, só dando mais uma esticadinha aqui, bem breve, mas aconteceu recentemente um acidente, né, com a minha esposa, verdade, com as crianças, então tem uma outra hora falar sobre essa questão do livramento. Foi um livramento. Mas os irmãos ligaram, os irmãos entraram em contato, mandaram mensagens. Isso consola o nosso coração. Sem dúvida. E a gente precisa disso. Precisamos. Agora, imagine se você não fizesse parte da família da fé. Estaria ali sozinho, sem amparo. Sim. Então, Deus coloca pessoas maravilhosas para nos ajudar, para nos fortalecer. Amém. Como é importante a oração de um irmão da fé. Com independente da denominação. Sim. Exato. Né? Deus ouve a súplica do justo. Exatamente. Né? E é poderosa. Verdade. A oração é poderosa. Até a próxima, então, se Deus quiser. Obrigado, Julinho. Valeu, hein? Deus abençoe. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Grande abraço. Fica na gloriosa paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo aqui no canal. Se Deus quiser. Tchau, tchau.